Na verdade, tem que ser presidente de uma casa com 54 outros colegas deputados é sempre uma coisa muito melindrosa. Todos são líderes, não são convencidos líderes, são líderes mesmo porque são eleitos para estar lá. Tem que ser respeitado esse limite de liderança de cada um. Não adianta a gente pensar que estão ali por acaso. Quem é escolhido por 11 milhões e tantos de gaúcho não deve estar ali por nada, né? E, por outro lado, é uma casa muito presidencialista, por incrível que pareça. Quando se está na Assembleia, pensa-se no parlamento e se acha que o parlamento é parlamentarista por excelência, mas não é, não. Ele é presidencialista. Porque a condução de um barco com muitos líderes acaba chegando e representando um líder só. Isso é muito estranho, porque a decisão acaba geralmente sendo do presidente. Então tem muita discricionariedade de propósito, que é quando os próprios líderes, ao não se entender ou ao se entender, ainda deixam a encargo do presidente a decisão. Está indo o pessoal da prefeitura para nós fazermos a encampação definitiva da 444 para a prefeitura, porque está um caco, o Estado não consegue manter, e tu tem que ver a burocracia daquilo para trazer de volta para a cidade a rodovia. É uma burocracia tão grande, tão insensível, que chega a ser nojento. Isso dá um trabalho e já vai para 4 meses, fuçando na papelada para poder desenvolver a situação, para poder largar para o prefeito Guilherme, para poder o município encampar, para poder tirar aquele terror que é para quem passa na rodovia, ocupa, para os empresários como um todo. Então sempre tem uma missão, às vezes pequena, às vezes bem grande, mas sempre tem. E Bento, sem dúvida, é a minha segunda cidade. Só não é a primeira porque eu nasci em Cachoeira, porque senão seria a primeira. O empresariado daqui ainda não acostumou com essa ideia. O Guilherme Pazin custou muito, mas começou a ocupar. E vem ocupando ao longo da história, desde o tempo que a gente se conhece. Mas o empresário não faz isso. Ele procura viver um pouco afastado da política. E é um erro. É por isso que a política está como está. Porque aí o poder não pode andar desajojado das pessoas. O poder tem que estar meio lado a lado. E o poder é para as pessoas, né? Mas é a única coisa que eu sinto, assim, que não há esse ânimo. Claro que tem Mauro Belé, Carlos Rizzi, enfim, Oswalduga, pessoal do Hotel Vinocap, pessoal dos Titons. Eu tenho muitos amigos que procuram para várias situações empresariais bonitas, pleitos que são para a região, são para a cidade, na área de turismo, mas em toda a área empresarial, tudo. Mas eu penso que podia ser mais profunda essa relação. Mas é porque não há o costume de as pessoas se aproximarem de quem tem cargo eletivo. E eu não acredito que há uma distância tão grande entre o político e a comunidade que elege ele. Eu não tenho como acreditar que políticos corruptos de carteirinha, que existem na corrupção desde o tempo que são políticos e que existem para todo sempre na política, que esses políticos eleitos reiteradamente, e se sabe da corrupção deles há nada menos do que 2, 3 décadas, alguns ainda mais, que esses políticos, nessa continuidade, nessa repetitividade de eleições, será que isso não tem consciência, o eleitor dele? Será que isso acontece numa lateralidade, sem o conhecimento do eleitor? Eu não consigo acreditar nisso. E a visão que eu tenho do Brasil hoje é uma visão de que o Brasil não vai mudar. Não nos modelos que o brasileiro quer, porque o brasileiro, na verdade, não sabe pleitear a mudança. O brasileiro sabe reclamar isolado. O maior evento cívico que nós tivemos no Brasil, desde que eu nasci, que não faz muito tempo, sou de 75, mas o maior evento cívico que aconteceu no Brasil foi a greve dos caminhoneiros, aí amparada pelos agricultores. Pode ter dado prejuízo para um e para outro, mas mesmo que teve prejuízo, apoiou. Porque foi um evento cívico. Pararam o Brasil, exporam as autoridades federais
botaram na mesa, fizeram mudar um monte de coisa, só que aí o movimento começa a enfraquecer porque começa a tensionar a favor de movimentos politiqueiros, não políticos, porque o movimento foi político, bonito político, porque a gente confunde, isso é discurso político, por exemplo, discurso político não existe. O discurso, eu estou aqui fazendo política, assim como tu também está, porque política é a relação na polis, né? E isso é justo. O que não pode acontecer é a politicagem. Agora o Brasil vai mudar? Como é que o Brasil vai mudar? Imagina só, 45 dias de eleição, nem se fala em eleição, porque a greve dos caminhoneiros ainda foi deturpada no final, não por conta dos caminhoneiros. Foi deturpada porque aí começou a se... Eu mesmo alertei isso no vídeo na internet. O que acabou acontecendo? Tava facilitando a vida do próprio governo que eles não queriam. Essa é a verdade. Porque começou a criar um fato para o governo, que aí quanto mais eles tensionavam, mais o pessoal começou a passar necessidade. E o governo saiu de salvador da pátria, para alguns, né? Para alguns. Não enganou todo mundo, mas tudo bem. De qualquer maneira, sem puxar para um lado ou para o outro, o que é certo é isso. Aí daqui a pouco já tem a Copa. E daqui a pouco já é eleição. E ninguém sabe quem são os candidatos. E na hora que mudaram e fizeram a tal de reforma política, que eu nunca vi reforma política, que reforma política seria uma Constituição federal, de novo, é uma reforma eleitoral. Diminuir o tempo de período eleitoral, e isso beneficiou quem estava no poder. Porque só quem está em evidência vai ser lembrado. Quem não está em evidência não vai ser lembrado. Logo não surge um novo candidato. Vai mudar o quê? Só se tiver várias greves de caminhoneiro daqui para frente, porque senão não vai mudar nada. Porque 2 ou 3 que chegam lá vão poder fazer alguma coisa? Talvez. O que eu diria é o seguinte, a população tem que olhar muito bem, tem que pedir uma lista de pessoas e entrar numa série de compromissos pessoais, assim, a pessoa tem que ter compromisso pessoal e ir votar. E votar naqueles que se convence de que se está votando certo, independentemente de partido. Bom, primeiro que essas empresas não são a culpa da quebradeira do Estado. Se tivesse acontecido com elas o que aconteceu com a Corsan e com o Banrisul, com toda certeza elas não estariam na bancarrota. E veja bem, eu não sou contra o plebiscito. A forma que foi colocado é que era um absurdo, porque era nebuloso, ninguém sabia certo como é que ia ser feito o negócio. Afinal de contas, fazer um plebiscito para perguntar para a pessoa se ela é a favor de vender ou federalizar uma empresa, só isso. Mas não é só isso um plebiscito. Um plebiscito é todo um projeto. Isso que chocou os deputados. E que ninguém quer falar. Mas a verdade é essa. Vai ser feito um plebiscito, mas aí quem vai fazer a propaganda contra, quem vai fazer a propaganda pró? Ninguém sabia dizer isso. Porque tem que ter, um plebiscito tem que ter num período de eleição, como se fosse uma eleição, e gente falando o que é, o que não é, o que é bom, o que não é. Aí as pessoas chegam a uma conclusão para votar. Ninguém sabia nem quem ia fazer propaganda, nem o que ia ser dito. Porque uma coisa é certa, não podia falar mal, né? Falar mal não vende bem depois, né? Então quem é que quer falar de bem? Também não sei. Era isso, esse foi o imbróglio que não deixou os deputados votar a favor. Não, ninguém votou contra o plebiscito. Na verdade, o plebiscito era uma cortina de fumaça. Porque ninguém sabia, não existe um rito no Brasil. Nunca foi feito no Brasil um plebiscito dessa maneira. Nós não sabíamos nem quem ia fazer propaganda contra ou a favor. E nem muito menos o TRE saberia como fazer esse processo. E nem o valor aproximado ninguém sabe ao certo dessas empresas. Então é isso. Por isso que os deputados votaram dessa maneira. E o que fazer para um Estado quebrado? Mas quebrado por quê? Primeiro que todo governador que entra lá, e todos foram meus amigos, o Rigoto foi meu amigo, a Ieda foi minha amiga, não fui deputado no tempo da Ieda, mas o Tarso foi muito amigo meu e o Sartori é bem amigo meu. A Maria Helena é mais amiga minha ainda, fomos colegas deputados. Mas nenhum deles tem coragem de chegar lá no Brasília e dizer assim, olha aqui, eu não vou pagar essa porcaria aqui, tia. Não vou pagar isso aqui está errado. Pois eles pagam tudo que não devem. A exemplo dessa dívida. Manda decompor a dívida. Faz um pedido de informação daqui da rádio, daqui do semanário, para a Secretaria da Fazenda e pede a dívida decomposta do Estado. O que o Estado deve para a União? Eles vão mudar o valor só para ti.
O governador do estado e o secretário de Fazenda do estado não sabem te dizer o que é que o estado do Rio Grande do Sul deve para a União. Não sabe. Eles não sabem dizer se foi por causa de uma rua que foi feita, se foi por um telefone que foi comprado, se foi por causa disso ou por causa daquilo. Eu sei o que a União deve para o estado. E ninguém cobra. O sistema está falido porque é bem simples. As empresas, a CE. A CE recebe o dinheirinho dela, para onde é que vai? Vai para reformar poste? Vai para comprar viatura para a CE? Não, não vai. Gente, não vai. Vai para o caixa do governo. A mesma coisa acontece com a CRM e a mesma coisa com a Sulgás. Mas como é que vai dar certo uma empresa dessa? Já imaginou que todo o dinheiro que entrar aqui na empresa, tu pega e deposita para qualquer outra pessoa aí fora? Todo o dinheiro que entrar. Tudo que for faturado. Que é pior, não é nem o lucro. Não é nem o lucro. É uma bandidagem. Ah, vai dar certo de que jeito? Isso não é culpa do Sartori, claro que não. Mas o que me chateia é que ninguém para cobrar o governo federal. Eu, na verdade, entrei para a política para proteger o trabalho mediúnico de Cachoeira. Eu nunca nego isso. Eu fui preso em 98 por exercício legal de medicina. E eu achei que eu ia ser preso assim, ser preso e aí a polícia ia lá me prender. Até a polícia foi, mas quem foi junto foram um monte de políticos, cargos de políticos da prefeitura do lugar, fazendo todo tipo de busca, apreensão, achacar, sabe? E aí eu vi assim que era politicagem. Eu disse, não, se é desse jeito, então eu vou entrar pra política e vou me proteger. E desde que eu entrei pra política eu nunca mais fui preso. E aí eu fui vereador mais votado daquele pleito. Depois 2 anos depois, vim para deputado estadual. Eu fui eleito vereador com 24, deputado estadual com 26 e 2 anos depois concorri para prefeito de Cachoeira. E com 28 anos eu era prefeito, 4 anos depois de ter sido preso. E fiquei 2 anos fora da política e voltei como deputado de novo. E nesse mandato eu fui um dos mais votados do estado. O terceiro mais votado também, por uma linha ali bem pequena, entre o segundo. E já fiz votação para deputado federal, inclusive. E aí fui relator do orçamento já por várias vezes, nem sei quantas. Fui presidente da Comissão de Finanças, fui membro da Comissão de Ética, corregedor por 5 anos. E tive a infelicidade de ter que encabeçar o processo de cassação de 2 colegas deputados. Foi muito ruim, foi a pior experiência que eu tive dentro do parlamento. Tu ser político num momento desses em que o Brasil inteirinho se depara com uma sequela de corrupção jamais vista. E eu fui ver se existia sempre. Até sempre existiu mesmo, mas não nessa proporção toda. E aí eles criticam muito o Ministério Público e tal. Eu nunca morri de amores pelo Ministério Público. A experiência que eu tinha com o Ministério Público era toda errada. E hoje, graças ao Dr. Marcelo Dornelles e ao Dr. Dalazen, eu tenho uma outra visão do Ministério Público. E o Dr. Define, do Tribunal de Justiça, o Dr. Duro, o atual presidente, também são outras mentes. Isso é tão interessante que isso demonstra assim que o Estado nosso está passando por um amadurecimento político e institucional. Eu sou formado em Tecnologia Superior de Marketing, Tecnologia Superior de Comércio Exterior. Terminei Ciências Políticas agora e estou terminando daqui 2 semanas Teologia. E já vou para a 3ª especialização também. E me dedico muito na agricultura. Esse ano já vou ser enquadrado como grande produtor. Provavelmente vou ficar já na escala de grande produtor, provavelmente vou produzir acima de 250 hectares. Eu sou especialista em perícia, estou me especializando em perícia ambiental. Eu sou especialista em negócio agrícola e especialista em biotecnologia. E o atendimento mediúnico sábado, é uma missão mesmo, não é nada além disso. E político. Não é um hobby, né? Não posso dizer que é um hobby, mas... Enfim,
eu tento fazer uma ocupação integral do meu tempo. Integral mesmo. É cansativo, mas pelo gaúcho vale a pena, com toda certeza.